nosso episódio, nós vamos abrasileirar todos os termos em inglês que o pessoal usa aí no mundo dos negócios, do marketing, das finanças. Todos esses termos em inglês que ninguém entende nada, não consegue conversar, não consegue entender o contexto, porque tá em inglês. Por que em inglês? Bora falar tudo em português, gente. Não, e não adianta só abrasileirar, a gente tem que saber o significado, porque assim, não são termos ruins ou termos que a gente não usa. O importante é saber o porquê de cada coisa, só que às vezes não tem necessidade de usar o termo, se você souber a explicação. Eu acho que todo mundo usa esses termos pra ficar mais bonito. Pra ficar mais chique, né? É. Mas aí a gente trouxe quem? O Isaac, que é um pouco mais entendido que a gente nesse assunto, e ele vai explicar alguns termos pra gente. Porque que fique bem claro que a gente só lançou o tema, Mas a gente também não sabe nada mas disso também aí, não não. sabe nada. Mas por isso nós estamos aqui com o Google e com o Isaac. Exatamente, porque assim, a gente é raso no assunto, mas o Isaac é dois passinhos mais pro fundo. Não é muito também, mas vambora, né? Mas um ajuda o outro, não é Com mesmo? certeza. Fala pra mim, Isaac, qual que é o termo que você acha que mais se usa no ramo dos negócios, assim, hoje em dia? Putz, é muita coisa. Campeão de vendas. É muito termo hoje em inglês, né? Aham. Muito termo em inglês que usa. Alguns deles são coisas boas, outras, né, a gente até conversando aqui, são coisas que são simples. Tem uma palavra em português que vai todo mundo entender se falar, mas ninguém fala, porque é mais cool, né? Falar em inglês. Já vamos começar, né? O que significa cool? É legal. E pra ficar melhor ainda, é mais bacana. É porque- bacana não é legal? Bacana. Bacana. Bacana da é minha da época. sua época, né? Mostra a idade. Acho que bacana não. Não podemos falar termo em inglês. É top, né? cool, né? Igual top, né? É top. Aí depois liga o cu no ar-condicionado, ninguém sabe por quê. Liga o cu, aperta o cu. Que fique bem claro que não é besteira, hein? Eu pôr o vídeo no sabe. corte assim, né? É cu com C-O-O-L, gente, pra deixar bem claro. É esse cu que a gente tá falando. Eu acho que o termo que mais tem falado é network, Network é muito. né? Ai, o que importa é o network. Que mais é network? Mas o que É. é o network? Network é uma relação comercial, são contatos comerciais. Então, por exemplo, uma pessoa que geralmente quando você fala que tem muito network, é uma pessoa que tem muitos contatos comerciais. Só que hoje o pessoal já começa a separar a questão do network de relacionamento. Porque o network ele ficou uma palavra tão voltada para os negócios que às vezes você conhece um monte de gente, mas você não tem ninguém para ligar na hora do aperto, vamos dizer assim. Que é um monte de contato que serve para comprar e vender, mas no final não serve para te ajudar no momento. Tu não serve para fazer o negócio acontecer. Ninguém vai trocar seu pneu na Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, network é importante? Sim, é importante. Eu gosto muito, eu tenho bastante network, vamos dizer assim, né? Dentro do que eu tenho de idade, do que eu tenho de experiência, é bastante o network que eu tenho. Só que o network não serve para tudo. Entende? Então tem muita coisa que o network te ajuda a entrar em alguns lugares, te ajuda a conversar com algumas pessoas, te ajuda a ter contatos, mas o relacionamento ele é mais importante do que o network. Então eu vejo muitas pessoas às vezes preocupadas em acessar as pessoas, e anotar o WhatsApp e acha que pronto, eu fiz network com tal pessoa. O network ele só realmente vale a pena se entrar no campo do relacionamento, se você chegar a criar um nível de amizade com a pessoa. Né, de você poder contar com um favor, chamar para vir aqui, né, no podcast, a pessoa, sei lá, um dia você marcar uma reunião, poder tomar um café da tarde em casa, porque é isso que vai fazer realmente o negócio acontecer. Isso aqui é um exemplo do Exato. network, né? Precisávamos de não, alguém pra Eu podcast. acho que é relacionamento, porque se fosse só um contato, talvez não geraria o que a gente gerou hoje e o senhorio não estava sentado aqui como convidado. Porque pra quem não tinha visto ainda, Isaac é o dono do... Sim, e é o exemplo do network. Ai, vamos fazer um podcast? Eu tenho um amigo que tem um estúdio de podcast. Um amigo que tem um jacaré. Então, a partir de hoje, para de falar network. Fala assim, que importa os relacionamentos, tá? Isso. Para de... E por exemplo, dando esse mesmo exemplo, daí beleza, eu tenho um network, se fosse só network, da maneira rasa, e não é que o network não tem relacionamento, é que virou raso, por isso que as pessoas estão separando, mas se fosse só network, daí a Camila ia ligar e falar, Isaac, tal, quero fazer um podcast aí, posso? Eu ia falar, pode, é tanto. Tipo assim, Não ia ser pronto. do jeito que a gente faz, É. que você vem, pra quem não sabe, gente, ele é parte da equipe já, né? Ele não é só o cara que Nosso aluga. CEO Mídias. Exatamente, ele faz tudo, ele que ensinou isso, ele que faz aquilo, ele tá aqui em todos os podcasts, então assim, é isso, né? A pessoa se disponibiliza por você. sim, exatamente. Então é mais profundo. Sim, é uma relação mais pessoal. Então, chega o network. Relacionamento a partir de agora. E, Falam aí. e o briefing? Briefing.
O briefing é a Briefing. ideia, né? A conjunção de ideias, Exatamente. verdade. Porque assim, o briefing, por exemplo, quando eu vou fazer um cliente, né, no ramo de fotografia. Você fala, vamos fazer um Vamos briefing? fazer um briefing. Para com isso. Não, eu não falo vamos fazer um briefing. que Eu bom. falo assim, vamos trocar as ideias pra gente saber o que vai chegar lá e vai fazer. Porque o que é o briefing? Uma reunião, cara. É uma reunião, É uma troca de repassar- ideias, É né? repassar, porque às vezes você tá pensando numa fotografia que é diferente do que a pessoa tá esperando de você. Então é bom a gente fazer essa troca de ideias, Sim. que é o tal do briefing. Mas precisa falar briefing? Não, reunião. Eu acho que a Bora maioria fazer dos uma clientes reunião? nem devem entender se você falar Bora. briefing. Vamos fazer um briefing? Eu acho que talvez o cliente de Mônica Retratos entenda porque ela faz retratos, essa parte mais corporativa, trabalha com CEOs, caras de empresa. Mas eu vou virar para uma gestante de 38 semanas e eu vou falar, vamos fazer um briefing do seu... Fiz esse Ela falou briefing. assim, ela vai falar pra mim, perguntar se é de comer. Trabalha com Exatamente. gestante. Então, É. chega de briefing. É importante Reunião. é aquele negócio, né? O conceito é bom, mas não precisa chamar de briefing. Pode falar reunião, gente. Às vezes Porque pode às vezes ter- o cliente não... Exato. Briefing? Não quero, obrigado. Não, e às vezes até Nossa, mas atrapalha. adicional no pacote? Porque, tipo assim, o cliente vai pro briefing sem saber o que ele tem. O que é isso? O cara marcou uma reunião comigo pra falar de briefing. Só que briefing é a reunião, na verdade. Né? E é bom ser claro com o cliente, porque às vezes você não vende por causa disso. Exatamente. Se é um cliente que o cara te solicita um orçamento, você já fala assim, não vamos fazer um briefing pra poder te passar o orçamento, ele já vai falar, putz, cara, eu não sei o que é isso, eu vou pra um cara que explica, que me atende melhor. Muito bom falar isso. Simplão, me fale a minha língua. É mais importante do que falar bonito, é ser compreendido quando você fala. Acho que é por isso que esse episódio surgiu, né? A gente não é contra os termos, quer usar o termo use. Não, mas até você porque a tem- gente, né, a gente usa, usa a gente tá aqui também, brincando, mas Sim. usa. Mas assim, a gente precisa deixar claro pro cliente, porque senão você atrapalha o seu negócio ao invés de ajudar, É. só porque tá falando bonito. Não precisa usar esses termos pra, Só né? pra florear. Ai, nossa, pra ele me achar importante. Pra ele... Sim. Não, gente. né? É pelo contrário, até vale a pena ressaltar que não é um termo em inglês, mas que as pessoas podem pesquisar no Google e vão achar fácil, que é barreiras da comunicação. Então, uma das barreiras é a linguagem, que é uma das principais, porque às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Então, uma delas é a linguagem, mas todo mundo que trabalha vendendo de alguma forma, atendendo o cliente, tem que estudar as barreiras da comunicação. Precisa estudar ruído, estudar ambiente, estudar tudo, entende? Cada um tem uma cultura diferente. É igual a gente está falando, o teu cliente vai saber, a gestante não tá, ela nem quer saber. Sim. Entende? Não é relevante, faz parte né? do mundo É. dela, né? A gente tem que saber, a gente tem que estudar principalmente o nosso cliente pra saber o que a gente vai usar com ele, né? Muito bem, e vamos para o próximo. Business plan. Business plan. O que é esse raio de business Só uma plan? coisa, que eu fiquei ainda na dúvida mesmo, Ah, o briefing é um pouco diferente, é o brainstorm que a gente acabou de definir. lá. Porque o gente, briefing tudo é pra doido. pegar dados, é pra pegar coisa mais técnica. Mas É que o brainstorm é a reunião de troca de ideia. mas a gente tá falando assim, porque o pessoal usa briefing. Usa pra essa coisa. Tá, ok. Exatamente. Ok, Tipo assim, ok. além de usar, usa os termos errados pra definir coisas que não são aquilo. Por exemplo, fizemos eu e Mônica o brainstorm pra fazer o nome do Palpitano e o logo. O que você acha disso? Vai, chuva de ideias. Ela falou uma coisa, eu falei outra, decidimos Palpitamos. E o briefing tá bom, já decidimos. E Exato. agora, como que vai ser o... Isso, ele é um pouco mais técnico, vamos dizer Exatamente, assim, o a gente assunto. vai fazer isso, vai começar a tal hora, vai ser tantos minutos, isso. E aí Sim, eu acho que sim. dá pra Então, deixar isso mais que eu falo, claro. Mas é que o pessoal usa briefing pra reunião. Exatamente. Tá. Tá. E qual que você tinha falado? Business plan. Business plan. Gente, Quer que eu desculpa, fale de volta? eu não sou boa em inglês, né? Às vezes eu tenho dificuldade de falar alguma coisa porque eu não sei nem pronunciar, porque eu E não aí tenho nem inglês precisa. bom. Mas isso é muito bom falar. Porque então não fale. Por exemplo, fica né? feio, Sim. né? Ai, vou usar esse termo, aí você vai falar o termo errado, vai ficar mais feio ainda. Eu sou você- horrível no inglês, por Tipo, exemplo. help me. Não precisa do me, né? Verdade. Quando eu comecei a estudar coisas relacionadas ao coaching, a parte comportamental e o business, né, vamos dizer assim, eu não tinha ideia como é que falava as coisas. Pra mim foi muito difícil, porque eu realmente era, não que isso seja um mérito, né, um demérito, mas eu sou horrível em inglês, e daí eu tive que demorava o dobro pra você entender o que significava aquilo lá, porque você não sabe a tradução, né? Uhum. Sendo que você poderia simplesmente falar plano de negócio. Sim. Business plan. É igual? Plano de negócio. Não precisa ficar falando. O pior, Vamos fazer sabe um que- business plan. Não, o pior, sabe o que é? Que geralmente a maioria das pessoas que usam o termo inglês não sabem fazer o que aquilo significa.
Que é o mais sério. Também. Exato, porque, por exemplo, quase ninguém faz business plan, né? Plano de negócios, né? Quase ninguém faz plano de negócio. E acho que no nosso ramo mais ainda, porque a maioria dos fotógrafos Sim. não trabalha como se fosse uma empresa. Sim. Que também é um outro problema, Sim. né? Mas assim, primeiro pegando o plano de negócios. O pessoal não entende que quando surge a ideia de plano de negócios dentro do mundo corporativo, era realmente um livro que era feito. Tinha uma capa, ele tinha um índice, era um negócio assim. Eu lembro disso do Sebrae. O Sebrae, o Sebrae é um lugar sensacional para quem quer aprender, por exemplo, empreendedorismo. Tem muita coisa lá, lógico, muita coisa engessada, né? Mas assim, era realmente um livro. E daí o cara fala assim, não, vou fazer um plano de negócio. Qual que é o meu plano de negócio? Eu vou comprar água por R$1, vou vender por 2 ali no semáforo. Esse é o plano de negócios. Não, cara, não é só isso. Plano de negócios. Você vai ter a apresentação do negócio em si, agregar a missão, visão, valores do negócio, qual que é o objetivo do negócio. É quase um TCC da faculdade. Não, é plano de marketing, plano financeiro, plano de estabelecimento, localização, ali, né? é tudo. Tipo assim, você vai ter que business plan tem que ter todos os detalhes, assim, mínimos. Detalhados. É chato de fazer, entendeu? É legal, mas é É a chato. globalização de um microfone. Isso serve pra isso serve pra aquilo, isso aqui tem que fazer. É milimetricamente explicado, né? É tipo assim, vamos fazer um podcast. Então vamos lá, o business plan do podcast. Vamos fazer um podcast. Daí você vai lá fazer a parte de estrutura de som. A gente precisa comprar um microfone. Daí, então põe lá, vou comprar um microfone. São 4, comprar 4. Não é comprar 4. Você precisa comprar um microfone que seja condensador. Esse microfone você vai ter que escolher se ele é multidirecional ou unidirecional. Você vai ter que ver como que vai ser o suporte dele, porque senão você não vai conseguir colocar na mesa. E para ligar esse microfone, você vai ter a questão de cabo também. O cabo não é qualquer um, senão dá interferência. Daí, vamos lá, vamos comprar cabo. Entende? Isso é o business plan. Então, Você vai abrindo o negócio, entende? Então, nada de falar business plan a partir de agora. É uma coisa muito legal. Eu trabalhei numa empresa que a gente fez isso para recepção. Trabalhava na recepção. E a gente tinha muita rotatividade funcionária. Então, o que a gente criou? Um plano de negócio para recepção. Porque qualquer pessoa que chegasse, ela ia abrir lá e ia estar explicado milimetricamente como ela deveria agir em qualquer situação. E como ela deveria ligar o sistema, pôr assento. Mas por quê? A gente tava cansado de ficar fazendo Treinamento funcionário. Então, assim, isso facilitou, porque se eu falto, ninguém conseguiria fazer a minha função. Mas tá lá no plano de negócio, a pessoa vai lá e vê. Isso aí, esse lance que vocês fizeram é uma coisa chamada metodologia Lean, que fala de Jidoka e Just in Time, que é um negócio que é muito usado no... Just in time. que é... Quando eu trabalhava na concessionária, tinha. Mais um Tinha, termo é isso que eu ia pra nós. falar. É um termo que vem da Toyota. Eu trabalhei na Toyota e na Honda. Então, a Honda também usa, que é mais... A Bosch usa também, Sim. que é mais usado dentro dos sistemas de produção. Mas que é basicamente o seguinte... E eles trouxeram da Fórmula 1. Exatamente. Porque é aquele negócio assim, qual que é o just in time que você vai conseguir trocar o pneu de que é, sei lá, com chuva pra chuva, sabe? Pra ser rápido, né? Esse é um braço. Daí tem o Jidoka também, que são braços do Lean, né? É quem? Jidoka. É uma palavra provavelmente japonesa. Daí eu não me atenho à linguagem. É isso aí que a gente tá falando hoje. Eu não fico preocupado de onde vem. Fazer um podcast só de entender japonês, né? Japonês. E que é o quê? Ele faz o seguinte, olha, eu tenho um problema aqui na linha. Vamos lá, eu tenho um problema na edição de fotos. Todas as vezes que eu vou editar foto, eu vou lá, sei lá, no Lightroom, não sei, provavelmente deve ser, né? Vou lá no Lightroom, eu faço a edição e esqueço de fazer determinada aplicação de uma edição. Por exemplo, eu tô tentando jogar para dentro do negócio. Toda vez eu esqueço de mexer no contraste. O contraste, não sei o que acontece. Toda vez eu esqueço. Então, o que acontece? Você vai criar um método para quando chegar naquela parte, não ser possível esquecer. Jogando para dentro hoje das empresas que fazem. A Bosch está lá na linha de produção. Deu problema numa peça. Deu problema de novo. De novo com o mesmo funcionário. Antes deles mandar o cara embora, que é o que qualquer empresa faria, eles vão chegar no engenheiro, vai virar pro engenheiro e falar assim, por que esse cara consegue deixar a peça com defeito? Então, tipo assim, é fazer sistemas dentro do trabalho pessoal que consiga blindar o erro para você não perder mais tempo. Eu tenho um problema na minha linha de produção de edição. O meu celular com o WhatsApp ligado é minha filha que me chama. O celular é fácil, a filha já é mais difícil, né? O Felipe confisca. Ele falou assim, eu falo, Felipe, por que você consegue editar tão rápido? Ele falou assim, porque eu não fico no WhatsApp. Não, mas Aí eu falei, tá bom, vou ficar sem WhatsApp, deixa o celular lá. Aí liga liguei no WhatsApp web. Entendeu? Aí não dá. Aí tem que ser quando a criança tá dormindo. Um atraso de vida. Isso é por exemplo,
é um tipo de problema. O que você faz? Só que daí a disciplina é tudo, né? Mas assim, Lógico. cria um novo perfil no Chrome, né? Não sei se é o Chrome que você usa ou se é o Safari, mas cria um novo perfil no Chrome que não tem o não seu WhatsApp, tem. você só pode abrir aquele quando tá editando. É. Entendeu? Pronto, travou. Não precisa nem abrir o Chrome, né, gente? É Mais só abrir fácil. o Lightroom, o Photoshop, tomar Não, vergonha mais na fácil. cara. Próximo. Acima de saber os termos e usar, é ter vergonha na cara nas coisas, né? Ó, Pra qual? um que eu acho que depende muito também do cliente, usa-se muito em casamento, que é o budget. O tal do Sim. budget, porque o cliente ele precisa saber qual é o budget do casamento, qual é o Uhum. budget pro fotógrafo. Então, assim, Já começa por aí, que budget já é difícil falar. a noiva e a cerimonial geralmente sabe, mas o marido olha e fala, what? Mas O na verdade... que é o budget? Mas também eu acho que é variável. Eu acho que depende também Explica o budget. da questão financeira do casal, porque senão não vai ter o contato. E tem um detalhe, às vezes é porque a cerimonial já avisou a noiva, né? Isso, o budget é o orçamento. Exato. Que aqui, no caso, a gente tá falando de termos empresariais, Não então... precisa falar budget. Você pode falar assim, qual é o seu orçamento? Que é para o muito- seu casamento? é. Puta que pariu. Mas é engraçado Qual que seu toda budget? cerimonial usa budget. Usa, é. Por quê? Porque eu já fiz cerimonial, então eu sei dessa parte que eu não fiz, né? Muito Já bom. trabalhei na concessionária, sei cerimonial, e o budget é um negócio muito usado. Não tanto em precisa. empresa Podem quanto falar em casamento, orçamento, né? por favor. Uma coisa que tem falado muito, né? CEO. É presidente. Ponto final. O Isaac é nosso CEO de mídias e o Felipe Sim. é nosso CEO De direção. de direção e o seu marido é nosso CEO de críticas. Críticas. Críticas e ruídos. Sim, né? Mas não, CEO, gente, nada mais é que... Nesse aqui ele vai ver um monte, então. o- Eu já bati aqui. Não, ruído Nós no estamos- sentido... Ó lá, voltando no que você falou, ruído no sentido Ah, de comunicação. comunicação, ok. Ó, ela tá fazendo muito Uhum. isso, o tique tá atrapalhando a pessoa a prestar atenção, o Ela tá pigarro tossindo dela. muito. Ela fica fazendo assim, entendeu? Tipo isso. Então, gente, CEO nada mais é que o presidente, tá? Aí tem o CFO, que é o presidente de finanças, CMO, que é o presidente de marketing, e tem agora tem- um aqui, ó, CHRO, Que é... o de recursos humanos. E tem o nosso CEO, que é Deus, que ele faz a nossa... Nossa contabilidade. Tem o Dio. Não, Gio. Meu Deus. Outro termo. Coworking. Eu sei que é bonitinho falar, né? É que eu acho que Mas o que é um coworking? É um trabalho, cowork local de É trabalho. que o cowork hoje tem dois sentidos. Virou o nome do lugar, né? Então, porque o cowork, na verdade, seria um trabalho feito em coprodução, Uhum, entende? Só que hoje virou um local, né? sim. Então, vamos usar um espaço de coworking, e daí seja para o que for. E Pode geralmente o cowork chama Cowork King. Exato. Cowork fulano de tal. Exato. Cowork palpitano. né? Mas também, por exemplo, assim, um trabalho que a gente faça junto também pode ser chamado de coworking, na origem da palavra. Então, Entende? você trabalha em cowork conosco no palpitano. A gente pode trabalhar. É que aqui, isso, para o trabalho interpessoal, hoje as pessoas ainda chamam de coprodução. Então, no Brasil, ainda não pegou o lance da coprodução pro cowork, mas seria uma coprodução, entende? Só que o pessoal usa pro local de trabalho, né? Gente, tem termo demais. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma edição 2, uma edição 3. Tem muita né? coisa. Vai Uhum. fazer igual as séries do Netflix, quando a gente acha que acabou, tem volume 2, Sim, né? mas é muito legal. Ó, tem muito, nossa. Só nisso que a follow-up, gente pegou feedback. tem 46. Então, Isaac, muito obrigada, mas você Tô- vai ter que vir mais vezes. Abrir Eu aniversário nosso eu venho, não tem problema. Gente, ele tá falando isso porque ele mora aqui, né? Então ele vem, assim, não E ele tem fica saída. ali, ó, quietinho, enquanto ele tá aqui. A gente colocou você pro fogo hoje, foi muito bom. Obrigada. Obrigada, Imagina, eu que agradeço. Até Obrigado, o próximo, gente. hein? Até.